Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beca e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. Gente, esse canal aqui, tá? Ele tem de tudo um pouco. Tem um pouco de rotina, tem um pouco de desabafo, tem um pouco de espiritualidade, mas também tem conhecimento, tá? Então, bora lá. Gente, e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, tá? Que são as principais doenças e fatores que mais afetam a saúde dos adultos e dos idosos. Eu separei 5 tópicos que vocês precisam conhecer, que é hipertensão, diabetes, depressão, violência e tabagismo. Eu vou mostrar para vocês alguns números e eu vou explicar de uma forma um pouco mais simples, tá? Para vocês conseguirem entender melhor. Eu não vou me aprofundar muito nos assuntos, porém, caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários, tá? Que à medida do possível eu vou respondendo. Pra gente começar, antes de entrar nas patologias em si, eu queria comentar com vocês um pouco sobre o processo do envelhecimento. O processo do envelhecimento, ele vai acontecer com todo mundo, né? Todos nós vamos passar por isso. E ele pode ter dois caminhos, gente. O da senescência e o da senilidade. O da senescência é um caminho esperado, né? Onde acontecem coisas esperadas para aquela idade. Porém, o da senilidade já é um caminho patológico, onde começam a surgir coisas que não são esperadas, né? Do envelhecimento, como Parkinson, Alzheimer, dentre outras coisas. Só que a qualidade de vida desse idoso vai depender muito não só da saúde física, mas também de fatores sociais, econômicos, culturais e psicológicos. E segundo a ONU, em 2050, o número de idosos ele vai dobrar, chegando a mais de 1,5 bilhão no mundo. Aqui em São Paulo a gente tinha, em 2022, quase 2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. A maioria eram mulheres. E um dos grandes desafios dessa fase da vida são as doenças crônicas não transmissíveis, que são as DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, que elas são responsáveis por cerca de 75% das mortes no Brasil. Ou seja, é muita coisa. Os principais fatores de risco, tá, para essas patologias continuam sendo o tabagismo, a má alimentação, o sedentarismo, o álcool e a própria obesidade. Bom, e agora, né, que eu já dei todo um contexto sobre o envelhecimento, vamos para a primeira patologia que eu vou tratar aqui com vocês, que é a hipertensão arterial. Bom, mas primeiro vamos entender o que é, né, a hipertensão arterial. Tem uma metáfora que eu ouvi na faculdade de um professor e eu achei muito interessante, então eu vou tentar fazer aqui com vocês, mas para isso eu preciso que vocês imaginem comigo, tá? Então, pensa comigo. Tem uma mangueira com água e essa água ela precisa passar, né? Você abre a torneira, a água vai sair. Só que aí, se você pega a mangueira e coloca o dedo assim na ponta da mangueira, ou se essa mangueira tá com alguma sujidade assim por dentro, ela vai ter que fazer, a água, né, no caso, vai ter que fazer um pouco mais de pressão para poder sair. E basicamente é isso que acontece na hipertensão. No corpo, se os vasos sanguíneos eles estão um pouco mais estreitos ou rígidos, às vezes por gordura ou placas de ateroma, né, que acontece muito quando a pessoa tem colesterol elevado, ou por conta do próprio envelhecimento. O coração ele precisa empurrar esse sangue com um pouco mais de força. Então é aí que a pressão aumenta. Só que assim, não é que o vaso ele entope de repente, como a mangueira fechada. Ele continua deixando o sangue passar, só que com esforço extra e o tempo todo. Então, esse esforço constante pode prejudicar
o coração, os rins e até o cérebro, né? Aumentando muito o risco de AVC ou infarto. Eu trouxe alguns números para vocês, eu vou tentar deixar aqui na tela, porém, gente, eu anotei aqui, tá? Pra eu não me perder. Falando sobre os números da hipertensão arterial, em 2018 a gente teve cerca de 60,4% de pessoas com hipertensão, e em 2023, 55,4%, sendo que na população masculina teve 17,4%, né, da população masculina, e da população feminina 6,7%. E vocês vão perceber, tá, ao longo do vídeo, que os homens, eu acho que tirando na depressão, eles estão sempre com um número maior do que o das mulheres. Isso se dá, gente, pelo fato de que os homens, eles têm um estigma maior, tá, em procurar uma unidade de saúde. Normalmente, os homens, eles não vão muito, né, atrás de ajuda. Também, eu não sei, eu acho que por conta do ambiente, assim, sabe? Tem muita enfermeira, muita mulher. Então, eles ficam um pouco mais assim, sabe? De ir atrás, de procurar. E acaba que esses números acabam sendo maior em homens. Eu vou falar um pouco, tá, sobre a prevenção. Novamente, eu não vou me aprofundar muito nos assuntos, mas existem meios simples de prevenir, né? Que seria uma alimentação mais saudável, a prática de exercício físico, né? Para sair desse ambiente de sedentarismo. E também monitorar sempre a pressão arterial, é muito importante. Nos postos de saúde você pode fazer isso. Para quem já é hipertenso, é muito importante, tá, que você tome os seus remédios certinho, porque eu sei que tem muita gente que toma hoje e toma amanhã, daí tá bem e aí não quer mais tomar. Mas é muito importante, tá, que vocês façam o tratamento certinho, evite o consumo de sódio, dentre outras coisas. Então, gente, se cuida, tá? Se cuida. Agora, a próxima patologia da qual eu vou tratar é a DM, né, que é a diabetes mellitus. Então, o que é a diabetes, né? Ela é uma doença crônica que faz com que o corpo ele tenha uma dificuldade de controlar o açúcar no sangue, ou por falta de insulina, ou por resistência à insulina. Daí temos, né, a diabetes tipo 1 e a tipo 2, respectivamente. Também temos a diabetes gestacional, mas não é a que eu vou falar aqui no caso. E, bom, nos adultos e nos idosos, o diabetes ele pode levar a problemas no coração, nos rins, nos olhos e nos nervos. É uma doença, gente, que é muito silenciosa, então é bem perigosa. E é muito triste também, né? Vendo pessoas, né, que já estão em estados mais avançados, essas pessoas perdem a visão, muitas vezes tem aquela questão, né, de perder a sensibilidade e acabar, sei lá, se machucando, não percebendo, e aí quando vai ver já tá no estado crítico, aquela ferida, acabam tendo que amputar os seus membros. Então é complicado, tá? Eu trouxe também o número da DM. Em 2018 tivemos 21,9% de casos, em 2023 30,8%, sendo que em homens teve um marco de 42,2% e em mulheres 37,4%. Então, é muito importante também nessa questão da DM você manter uma alimentação equilibrada, né? Evitar muito o consumo de doce, de produtos industrializados com altas taxas de gordura, de açúcares. Também praticar os exercícios regularmente, né? E também muito importante fazer o controle, gente, e o acompanhamento, né, do peso e da sua glicemia. Então também procurem unidades de saúde que eles te ajudam nisso.
tá bom? Terceira patologia, tá? Que eu vou abordar com vocês é a depressão. A depressão, gente, ela é um transtorno que ela afeta o humor e a energia. Então, a pessoa ela perde, né, interesse pelas atividades, pelas coisas que antes ela gostava de fazer, agora ela já não tem mais energia. Pode ser também acompanhada de irritabilidade, falta de sono ou sono excessivo, dentre muitos outros sintomas, né? Não é frescura, gente, é saúde mental. E é mais comum do que a gente pensa, tá? Em adultos e idosos. Só que em idosos é muito confundido com o processo natural do envelhecimento, tá? Por isso que é muito importante que a gente, né, tenha um olhar mais atento para esses idosos, porque pode ser que você olhe para um idoso que esteja um pouco mais devagar, né, que esteja perdendo um pouco de interesse de fazer algumas coisas. Pode parecer que é um processo natural e às vezes não é. E isso acaba a gente piorando muito também essas questões, né, de doenças físicas. Então, é muito importante a prevenção e o cuidado. Manter uma rede de apoio social, fazer prática de atividades prazerosas, buscar ajuda também profissional e identificar os sinais precocemente, tá? Falando sobre os números, isso daqui me chamou muita atenção, porque a população masculina teve 5,4%, né, de casos de depressão, e a população feminina está em 19,7%. Eu acho que por conta também, né, da mulher ela ser um pouco mais sobrecarregada, assim, né, normalmente. E não é que os homens, tá, não sejam, mas a mulher ela tem mais essas questões de preocupação, de ter que se desdobrar e tal. Então, é mais comum que mulheres tenham do que homens, tá? Isso daí foi um dado que me chamou muita atenção. Vamos falar agora sobre um tópico que não é uma patologia em si, mas é algo que pode levar a patologias. A própria depressão também, que é a violência, tá? Vamos lá. A violência, gente, ela inclui agressões físicas, psicológicas ou negligências, tá? Que comprometam a saúde e a integridade da pessoa. Ela pode ser doméstica, pode ser urbana ou institucional. A violência, gente, ela aumenta muito a morbimortalidade em adultos e idosos. E é muito comum a gente ver idosos que sofrem muito, né, com violência. Não só idosos, mas também crianças. Porque são grupos que são mais vulneráveis, né? A criança, ela é dependente de alguém. E o idoso, por si só, chega a um ponto que ele também fica dependente de alguém. Então, às vezes, ele acaba ficando com alguém que não tem muita paciência, seja familiares ou mesmo nas instituições, né, em casas de repouso. E aí as pessoas não têm paciência e acabam fazendo algum tipo de agressão. Às vezes não é nem física, sabe? Mas psicológica, verbal. Acontece muito. E também pra gente que é profissional da saúde, existe uma instituição chamada SINAM, que é o sistema de notificação, né? Pra gente que é profissional da saúde, a notificação sobre esses casos é compulsória, tá? Tanto em idosos ou em crianças, eu acho que qualquer tipo de violência, né? Seja lá qual for a faixa etária, é de notificação compulsória. Ou seja, eu, enquanto profissional da saúde, sou obrigada a notificar caso eu identifique algum sinal de violência ou identifique a própria violência. Vi um aumento significativo, assim, no caso de notificações. Eu vou falar aqui pra vocês. No ano de 2019, houve 46.064 notificações
sendo que 2.193 eram de pessoas idosas. Em 2022, teve 47.056 notificações e 2.908 eram de pessoas idosas. Bom, de 60 a 69 anos, houve 107 notificações de homens que sofreram violência e 117 de mulheres. De 70 a 79 anos, houve 101 notificações na população masculina e 116 na população feminina. E pessoas com 80 anos mais, houve 82 notificações na população masculina e 120 na população feminina. Então, de 2019 a 2022, né, teve um aumento dessas notificações, o que é muito bom, porque significa que esses profissionais, eles estão mais atentos, né, a essas questões. Então, gente, é muito importante, tá, fortalecer os vínculos familiares e sociais e denunciar essas situações de risco e também acessar programas de proteção ao idoso e também promover, gente, a segurança na comunidade. Por último, tá, mas não menos importante, eu acho até que eu troquei a ordem, mas tudo bem, falar sobre o tabagismo, que o tabagismo, ele também não é uma patologia em si, mas é algo que leva a patologias também. E, gente, é muito grave, tá? A longo prazo é muito grave, ou até a curto também, dependendo. Ele foi considerado pela ONU a maior causa de morte evitável no mundo. Ele eleva muito, tá, o risco de doenças cardiovasculares, pulmonares, cânceres e dentre outras patologias. O tabagismo é o uso do tabaco que contém nicotina e substâncias tóxicas, né? Gente, no setor onde eu tô, né, que é de cardiologia e pneumologia, nós vemos muito, né, algumas complicações, assim, respiratórias. E é muito triste de se ver, sabe? E é algo que pode ser evitado. Eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil, mas é possível. De 2018 a 2023, o percentual de fumantes na população idosa dobrou de 5,8% para 12,1%, onde na população masculina tivemos 17,4% e na população feminina 6,7%. Tem ajuda profissional para isso, tá? Se você for em postos de saúde, não sei se em todos, mas existem grupos dentro dessas unidades básicas de saúde, onde os profissionais, eles ajudam essas pessoas que querem parar de fumar. Existem medicamentos, também tem, adesivos de nicotina, enfim, tem vários tipos, assim, tem vários tipos de estratégia para ajudar essas pessoas. Então, gente, é muito importante que você procure, tá? Para que você deixe de fumar, que você cuide da sua saúde. A gente viu que a hipertensão, diabetes, depressão, violência e tabagismo, eles são os principais fatores que aumentam a morbimortalidade em adultos e em idosos. Só que a boa notícia também é que muitos deles, eles podem ser prevenidos e controlados, né? Com hábitos saudáveis, atenção à saúde mental e social. E o acompanhamento, né? Com um médico ou com algum profissional da saúde. Então, gente, se cuida e cuida também de quem você ama. Se você gostou desse vídeo, tá? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve, ativa o sininho. Beijos e até a próxima!